Boa noite, meus irmãos. Sempre uma alegria compartilhar da palavra do nosso Deus. Nós, como já dissemos, né? Estamos aí num... Oi. Verdade, qual a idade? Até 11 anos as crianças. Vai ter ali no anexo uma atividade, antes que nós nos esqueçamos, né? Já esquecendo. Os diáconos vão acompanhar aqui, crianças podem sair aqui pela porta, Deus abençoe vocês lá, viu? É um momento preparado lá para vocês. Olha, tinha bastante, hein, Manuel? Ficou metade da igreja aí sentada. Coisa boa. Muito bem. Aí, resolvido. Meus irmãos, nós estamos aí, como dissemos, né, alguns domingos aí num esforço coordenado na exposição do livro de Ageu. Então, hoje nós continuaremos aí Ageu capítulo 2, a partir do verso 10 até o verso 19, a penúltima parte aí, mensagem, né, promessa ou profecia de Ageu. Promessa de Deus, né? Profecia de Ageu para o povo. E nós trataremos então desta que é a terceira profecia, a partir do versículo 10 do capítulo 2. Então eu peço que você acompanhe aí a leitura, versículo 10 até o 19. O texto diz assim: ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém leva carne santa na orla de sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isto santificado? Responderam os sacerdotes: não. Então perguntou Ageu: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto tocar em alguma dessas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes: ficará imunda. Então prosseguiu Ageu: assim é este povo, e assim esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferece, tudo é imundo. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas, e havia somente 10. Vinham ao lagar para tirar 50, e havia somente 20. Eu vos feri com queimaduras, e com ferrugem, e com saraiva, em toda a obra das vossas mãos. E não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês nono, desde o dia em que fundou o templo do Senhor, considerai nestas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos. Mas, desde este dia, vos abençoarei. Bem, esta é a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez, agradecer a Deus pela sua palavra. Pai, nós te agradecemos pela graça e o privilégio de estarmos mais uma vez na tua casa e mais uma vez, Senhor, diante da tua palavra. Nós cremos, Senhor, que a tua palavra é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E ela, Senhor, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e é, Senhor, apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. Nós cremos, Senhor, que toda a sua palavra é assim. E esta também é
sua palavra, Pai. Que ela seja assim na nossa vida nessa noite. E que, apesar, Deus, da imperfeição do pregador e dos seus pecados, que o Senhor comunique, através do seu Espírito Santo, o que é Deus para cada um de nós, reservado aqui neste texto. Porque, Deus, nós cremos que o Senhor fala conosco pela Bíblia toda. E ela, Senhor, aponta para uma realidade, Deus, de vida e vida no Senhor. Que o Senhor prenda a nossa atenção aqui, que o Senhor ilumine, Deus, os olhos do nosso coração e que nós possamos nesta noite sair daqui mais uma vez edificados pelo poder da sua palavra. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu não sei se você se lembra, né? Não sei a idade aí dos seus filhos, mas as crianças pequenas, né? Pequenas, tipo Mariana, né? Para cima, elas são como esponja, né? Elas vão aprendendo as coisas muito rapidamente. Basta você se lembrar que em pouco mais de 2 anos, né? Talvez máximo ali 2 anos e meio, 3, a criança aprende a falar um idioma, né? Do zero. E é uma coisa meio impressionante o quanto que ela aprende. Ah lá, tem mais um bonitinho aqui, ó, hoje. E a criança, meus irmãos, ela observa o mundo à sua volta, né? Ela olha e ela repete, ela olha e ela repete. Até que, em um determinado momento, ela aprende a fazer, aprende a falar, né? E ela, a partir dos exemplos que lhes são dados, ela começa, então, a ter esse desenvolvimento e essa vida dela agora não é mais uma vida só para ela, mas uma vida em sociedade, né? Porque ela começa a se comunicar e a fazer parte desse lugar onde ela está. E aprender, meus irmãos, o aprendizado da criança e esse fato, né, dela aprender por exemplos, nos mostra o quanto isso é importante. Hoje, na teoria da própria administração, aí, existe uma figura, né, uma teoria, né, do líder servidor, né? Você já deve ter lido alguma coisa disso aí, ou visto muitos livros, né, que falam disso. Mas a ideia é de que aquela liderança que participa do processo, mas não só participa do processo, mas encabeça o processo, ela mostra com seus exemplos para as pessoas que estão ali, né, trabalhando no mesmo motivo, na mesma tarefa, que aquele é o caminho. E esse texto, meus irmãos, ele vai usar exemplos para falar um pouquinho de coisas importantes aqui para esse povo, nesse tempo, e para nós também, acredito, nos dias de hoje. Só para você se lembrar, essa é, então, a terceira profecia. Ageu falou, no capítulo 1 até o verso 11, ali no mês de agosto, exortando o povo, convocando o povo, para que o templo, então, fosse reconstruído. Nos versos 12 a 15 ainda do capítulo 1, o povo responde ao chamado de Deus e age. No capítulo 2, verso 1 a 9, nós vimos, então, domingo passado, né, que Ageu, então, fala novamente, essa é a sua segunda profecia. Lembra, ele falou em agosto, agora ele fala em outubro do mesmo ano. E Ageu anima, então, esse povo, falando que existe uma glória reservada para aquele lugar que aquele povo está se empenhando em construir. E agora, então, versos 10 a 19, ele fala novamente, só que agora no mês de dezembro. E agora, no mês de dezembro do mesmo ano, ele dá uma palavra de ânimo, mostrando, então, que aquela maldição, aquilo tudo que aquele povo estava vivendo, vai ser transformado agora, ou se tornará em bênção. Esse é, aliás, o tema, né? A terceira profecia, a promessa de bênçãos. É sobre isso que o texto vai falar. Quando a gente considera aí o verso 10, nós vamos ver, então, que entre o final do capítulo 1 e esse texto, que começa aí no verso 10, se passaram aproximadamente, então, 3 meses. Ageu tinha dado a segunda profecia sobre o segundo templo há pouco mais de 60 dias. E, novamente, a palavra de Deus é dada para o povo com o objetivo de encorajar. Encorajar o quê? Encorajar o trabalho de reconstrução do templo. Nos versos 11, a partir do verso 11 e 12, na realidade, diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Estranho, né? Como é que
parece que não tem nada a ver, né, o que vai acontecer aqui. Mas Ageu, Deus, aliás, né, através de Ageu, então, vai propor que esse povo procure os sacerdotes e propõe aos sacerdotes, então, duas perguntas. A primeira pergunta é essa no verso 12. Se alguém, então, leva uma carne santa na orla da sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, no vinho, no azeite, ou qualquer outro mantimento, por acaso esse outro mantimento, ele vai ficar purificado ou santificado? E, obviamente, os sacerdotes respondem que não. Por que que ele pergunta para os sacerdotes? Porque, meus irmãos, o papel do sacerdote, Malaquias, né, capítulo 2, verso 7, diz que dos lábios, ou porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e a sua boca, e da sua boca, devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Então, essa pergunta ela é feita para o sacerdote, porque ele tem um papel naquele tempo. E o seu papel naquele tempo é justamente poder, né, responder com o conhecimento da própria palavra. A eles, meus irmãos, cabe uma grande responsabilidade. Levítico 10:10, né? Fazer a diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Então, o papel do sacerdote é justamente conhecer essas coisas para que o povo, né, seja ensinado a respeito dessas coisas. E Ageu faz uma pergunta mais ou menos assim, né? Existe o sacrifício que foi feito para Deus, carne foi oferecida no altar. E essa oferta ela é santa, ela é santificada. Se por acaso o sacerdote que ofereceu aquele alimento ali, aquele sacrifício, e esse alimento tocou as suas vestes, ou foi colocada na orla das suas vestes, né, para retirar, né, a carne oferecida, né, provavelmente eles usavam a própria roupa, né, sabe quando você puxa a camisa e põe em cima assim? Então a ideia é essa, né? Então, se essa carne que foi oferecida tocou a veste do sacerdote, e agora essa veste sai tocando os alimentos, né? O pão, o vinho, o azeite, qualquer outra coisa ali. Esse alimento que foi tocado pela veste do sacerdote, ele se torna santo? Ou, em outras palavras, né, é possível transferir a santidade de um para o outro? Aí, obviamente, a resposta é não. Isso está lá, Levítico capítulo 6, Levítico capítulo 7. Eles conhecem o texto, né? Eu não vou ler, obviamente, mas depois leia lá. Esse assunto é tratado ali. Agora ele faz outra pergunta, versículo 13. Se alguém que tinha se tornado impuro pelo contato com o corpo morto, tocar em alguma dessas coisas, ou seja, tocar lá no pão, tocar no vinho, tocar no azeite, ficará essas coisas que ele tocou, ficarão imundas? Aí eles respondem, ficará imunda. Veja que o que foi tocado não é santo. A pessoa tocou algo que era impuro, né? Um corpo morto. A pergunta é, se algo impuro for tocado, ou seja, um morto for tocado, isso torna a pessoa impura? E a resposta é sim. De novo, eles conhecem a palavra, né? Números capítulo 9, Números capítulo 19 também vai tratar desse assunto. E veja que não só torna a pessoa impura, mas se ela tocar aquelas coisas, o pão, o vinho, o cozido, o azeite, aquelas coisas que a veste ou que a pessoa tocou, aquelas coisas elas se tornam contaminadas. A conclusão, meus irmãos, é bastante direta, né? A conclusão é que a pureza ou a santidade, ela não pode ser transferida, enquanto a impureza é. Versículo 14. Prossegue então, né? Então Ageu prosseguiu dizendo, assim é este povo. Aí vem a pancada, né? Assim é este povo e assim é esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos e o que ali oferecem, tudo é imundo. Agora vem a aplicação que Ageu faz desse pequeno interrogatório que ele faz ali, né? E a aplicação, meus irmãos, que ele faz da lição sobre pureza e sobre impureza é a seguinte, que porque esses irmãos, esse povo, ele está contaminado, o que eles fazem e o que eles oferecem também está contaminado. Ageu, ele não traz aqui detalhes sobre o que, o porquê, ou que tipo de impureza é essa,
embora o texto da profecia, capítulo 1, versículo 9 a 12, já tenha falado da consequência da impureza desse povo. Mas o recado de Deus através de Ageu é que não é suficiente reconstruir apenas o templo. Era necessário, meus irmãos, que esses nossos irmãos aqui nesses dias também reconstruíssem a sua vida. Por causa, meus irmãos, das decisões tomadas pelo próprio povo, lembra, né? Eles priorizaram lá atrás assuntos da sua vida particular, ao invés de se voltar para o que eles foram libertos para fazer, que era reconstruir o templo, eles optaram por reconstruir as suas próprias casas, e não de qualquer jeito, mas construíram para si, o texto diz aí, casas luxuosas, né? E deixaram o templo de Deus para um segundo momento. Então, o que era impuro, por causa disso que eles fizeram, contaminou todos os aspectos da vida do povo. Eles haviam se afastado de Deus, e agora era o tempo, meus irmãos, deles reconhecerem Deus como Senhor, e como o texto aí fala várias vezes, né, Senhor dos exércitos, e reconhecê-lo como seu Deus, honrá-lo, adorá-lo e viver, meus irmãos, de uma forma que fosse consistente com a sua fé. A reconstrução, meus irmãos, do templo não era só um chamado para a reconstrução de um lugar, mas era um chamado, meus irmãos, para eles reconstruírem também a sua vida, como uma vida de santidade. O texto continua, e Ageu agora convoca aqueles irmãos para olhar novamente para o passado recente, um pouco antes da retomada da construção do templo. Ele diz aí no verso 15, agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia. Que dia? O dia que eles começaram o trabalho, né? Antes de vocês colocarem pedra sobre pedra no templo do Senhor, antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20, aqui é um monte de trigo, né? E ao invés de conseguir 20 medidas, aquele monte, né, que deveria ter 20 medidas, só tinha 10. Quando ele ia pegar o vinho, ao invés de ter ali 50 medidas de vinho, só tinha 20. Aí Deus vai dizer algo assim que assim, na minha opinião, interessantíssimo. Porque ele vai dizer que quem está fazendo isso é ele mesmo. Ele diz, verso 17, né? Eu vos feri. Eu vos feri com queimaduras, com ferrugem, com saraiva e com toda a obra das vossas mãos. E não houve entre vós quem se voltasse para mim, diz o Senhor. Ou seja, mesmo passando por tudo isso, mesmo passando por uma situação derivada do pecado do próprio povo, o povo sendo, né, literalmente aí castigado por Deus, mesmo assim, eles não entenderam, né, o recado. Aí ele diz, né, verso 18, considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nestas coisas. Ou seja, pensa aí, né? O templo estava em ruínas, a colheita e a produção da terra não foi boa, e Ageu, de uma forma, faz com que eles se lembrem novamente que existia uma aliança, e existia condições para essa aliança, lembra, né? Nós falamos sobre isso, Deuteronômio 28, e por causa dessa aliança e deles terem quebrado, né, ou não cumprido mais a sua parte, essas coisas estão acontecendo. E Deus não esconde, né? Ele diz, a causa sou eu. O que vocês estão passando, eu estou fazendo, né? O próprio Deus fez com que a terra não produzisse, foi Ele quem castigou o povo, e mesmo isso não foi suficiente para que eles se voltassem para o Senhor. Contudo, né, graças a Deus, né, sempre existe uma promessa, né? E essa promessa está aí no verso 19. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romareira, a oliveira não têm dado seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. As chuvas, meus irmãos de Jerusalém, elas começam no mês de outubro, o que significa que quando eles recebem esta profecia, no mês de dezembro, de fato já não tem mais semente no celeiro, porque o solo já foi semeado. Então, o texto começa a dizer, né, vocês já plantaram as sementes, não plantaram? Então, como eles haviam agora, né, se voltado para o seu Deus, ouvido a palavra de Deus, colocado Deus em primeiro lugar,
Ageu vai profetizar. E ele vai dizer, então, que a palavra de Deus é que dali para frente, daquele dia para frente, como eles escolheram abandonar o mal, estavam, então, obedecendo a palavra de Deus, o próprio Deus os abençoaria. As sementes não estão mais no celeiro. Ou seja, sobre aquelas sementes existe agora uma palavra de bênção, né? De prosperidade. Esse, meus irmãos, é o texto. Aí sempre vem aquela pergunta, tá, mas e aí? O que eu faço com isso hoje? Né? Qual que é a aplicação dessa história toda para nós? Né? Veja que a ideia principal, meus irmãos, da profecia é que o povo, quando ele se volta para obedecer a palavra de Deus, por essa atitude de finalmente, né, dar ouvidos à palavra do seu Deus, eles vão começar a colher as bênçãos. Deus afirma que vai substituir, então, aquela situação de maldição por uma situação de bênção. E nós aprendemos muito aqui com o caminho que Ageu coloca nesse texto, né, inspirado pelo próprio Espírito de Deus, que faz com que ele ensine através dessa profecia para aquele povo essa verdade. E nesse caminho, o meu primeiro ponto é que nós somos, meus irmãos, lembrados da gravidade do nosso pecado. O texto, ele começa mostrando a extensão do pecado do povo. O pecado do povo, meus irmãos, o pecado daqueles que deveriam obedecer, conhecer a palavra do seu Deus, ele atinge a nação inteira, em todos os aspectos da vida da nação. Da mesma forma que nesses dias, esse é o ensino para nós. O pecado, meus irmãos, ele nos torna mortos espiritualmente. E, além disso, nós nos tornamos, como esse texto ensina, contaminados. Por causa da morte, dessa contaminação que o pecado causa em nós, nada que nós fazemos, meus irmãos, tem algum benefício até que nós nos arrependamos do nosso pecado. O pecado, ele não somente nos separa de Deus, como ele causa morte espiritual. Você pode pensar, né? Mas não é possível isso estar acontecendo dentro da igreja, né? Mas lembra que essa palavra é justamente para o povo de Deus. Não é para o povo que está lá fora, é para o povo que está lá dentro. E existem, meus irmãos, outros exemplos disso nas Escrituras. O exemplo que talvez você vai se lembrar, que seja mais marcante, é o exemplo de uma igreja no Novo Testamento. Em Apocalipse capítulo 3, João, ou Deus, né, manda com que João envie uma carta à igreja de Sardes. E ele diz assim, Apocalipse 3, a partir do verso 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegra as tuas obras na presença do meu Deus. Lembre-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porque se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Uma carta escrita para uma igreja. A igreja de Sardes, meus irmãos, ela estava contaminada. O trabalho que a igreja realizava era tido como nada. Não havia esperança a menos que eles se arrependessem. Ao anjo da igreja, o pastor da igreja, dá uma carta para que a igreja tome consciência de que Deus está sabendo. E Deus fala para eles: arrependam-se. A qualquer momento, o texto diz, Deus viria e eles experimentariam, meus irmãos, da ira do próprio Deus. Eles não se davam conta disso. E eles podiam até achar que eles estavam indo bem, né, por causa das suas obras. O recado é: isso que vocês estão fazendo aí, nada, é a mesma coisa. Por causa do pecado. Outro exemplo. 2 Timóteo, capítulo 3. Paulo, ensinando, né, o seu filho amado,
ele diz no capítulo 3, 2 Timóteo, o seguinte: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Veja que Paulo está falando de indivíduos que têm forma de piedade, mas negam o poder. 2 pontos: irmãos na fé. Irmãos de dentro da igreja, que vão praticar toda sorte de coisas que vocês viram aí no texto. Esse pessoal, meus irmãos, é gente que Paulo adverte Timóteo, estaria dentro da igreja fazendo estas coisas. Não é apenas, meus irmãos, a construção de um templo que torna os nossos irmãos aqui nos dias de Ageu santos. Essa era a lição, né? Nós precisamos nos lembrar disso, que a santidade ela não pode ser transmitida, ao contrário do que aconteceu com a impiedade. Que nós, meus irmãos, diante das palavras do texto de Ageu, que são bastante fortes e bastante diretas, que nós entendamos que Deus não nos permite, ou que nós possamos pedir para Deus que Ele não nos permita cair no engano de relativizar o pecado. Principalmente porque nós vivemos numa sociedade que faz isso o tempo todo, né? Basta olhar aí para a abertura das Olimpíadas, né? Que nós, meus irmãos, não sejamos indiferentes, meus irmãos, à presença de Deus. Nós não podemos esquecer que nós acreditamos num Deus que é onisciente, onipotente e onipresente. E por Ele estar, meus irmãos, em todos os lugares, às vezes nós nos esquecemos, né, desta verdade. Nós achamos que podemos esconder os pecados de Deus, né? Nós caímos nessa bobeira, né, infantil, de achar que nós podemos ocultar as coisas de um Deus que sabe tudo, que conhece todas as coisas, que está em todo o lugar e que tem todo o poder. Que nós tenhamos sempre humildade para admitir o nosso pecado diante de Deus, pedir perdão e se arrepender. Porque, meus irmãos, nós vimos aqui o que o pecado faz com uma nação. Por isso, nós somos lembrados, primeiramente, por esse texto do livro de Ageu, que nós precisamos, né, ou como eu disse, né, no começo aí, que nós somos lembrados da gravidade do nosso pecado. Meu segundo ponto aí, meus irmãos, é que nós somos encorajados a mudar. Veja que o texto diz 3 vezes, né? Considerai, né? Considerai, considerai, né? Deus chama esse povo, meus irmãos, a olhar para o passado recente, versículo 15, e as dificuldades que eles passaram, versículo 16 e 17. Deus lembra aquele povo de onde Deus os tirou. Existe uma comentarista desse texto, professora inglesa, comentário antigo, de uma mulher chamada Joyce Baldwin. E ela diz que aqueles que estão profundamente conscientes do seu pecado também serão profundamente afetados pela graça. Aqueles que estão profundamente conscientes do seu pecado também serão profundamente afetados pela graça. Nós precisamos ser esses, meus irmãos, que temos plena consciência do nosso pecado. Porque só assim, talvez, nós tenhamos a consciência do tamanho que é a graça. Esse, meus irmãos, é o Evangelho de Cristo. Aqui em Ageu, esse Evangelho, ele está, meus irmãos, em eles olharem para trás, olharem de onde Deus os tirou, e olharem agora para onde Deus estava os levando, para a promessa de graça. Porque, lembra, né, o texto diz que todas as obras das mãos daquela nação eram impuras. A única forma deles retornarem para Deus seria pela graça, não tinha outra forma. Eles deveriam confessar o seu pecado, se arrepender, então fazer, meus irmãos, aquilo que honraria o seu Deus.
Eles estavam literalmente agora no caminho certo, né? Ageu disse que agora eles receberiam de volta a bênção de Deus. Isso precisa nos fazer pensar, meus irmãos, na nossa própria caminhada. Porque nós não podemos, meus irmãos, nos esquecer o quanto Deus mudou a nossa história. Deus, meus irmãos, é um marco na nossa vida, né? Ele precisa ser um marco na nossa vida. Eu, quando olho para trás, né? E eu e o Manuel, a gente estava aqui, né? No flashback aqui do louvor, né? Lembrando de várias coisas. Aliás, um momento muito gostoso, né? Mas quando a gente olha para trás, a gente precisa enxergar que houve um momento em que nossa vida mudou, não é? Acho que muitos aqui têm essa percepção pelas cabeças, né? Balançando, né? E realmente precisa ser assim. E existe o momento, e aí a partir de agora, meus irmãos, vão existir vários outros, né? Momentos em que nós pisamos na bola, mas aí veio a consciência, nós entregamos, né? Confessamos nosso pecado a Deus e pum, criamos outro marco, né? Naquele momento a nossa vida mudou de novo, né? Nós precisamos conservar esses marcos na nossa vida, sondar, meus irmãos, o nosso caminho e entender que quando nós olhamos, né, para o nosso passado recente, nós temos que reconhecer esses momentos. Até aqui eu andei do meu jeito, né? Aliás, a Geu fala isso algumas vezes aqui, né? Vejam aonde seus caminhos os levaram, né? E agora eu decidi, daqui para frente, eu me comprometo a fazer ou agir da forma como Deus me ensina na sua palavra. Esse é um momento de mudança. O que Paulo fala na sua carta aos Efésios é bastante relevante aqui. Paulo diz em Efésios 4, versículo 28 a 30, o seguinte: aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Veja que Paulo mostra, meus irmãos, que precisa haver na vida do crente uma mudança. Nós precisamos abandonar algumas coisas, não é? E além de abandonar, nós precisamos substituir. Então você fazia uma coisa errada, parou, acabou. E agora você substitui por uma coisa boa. E fazer isso, né, passar a fazer isso, é o que vai qualificar nós crentes como levando uma vida piedosa, como tendo uma vida piedosa. Para Paulo, isso tem a ver com o fato de nós sermos unidos com Cristo. Existe uma união entre Cristo e nós aqui, né? Os cristãos e o seu Senhor. E escolher viver de acordo com essa nova condição, meus irmãos, é algo que nós vamos ter que fazer a todo momento da nossa vida. Lembra que eu disse algumas vezes já que a gente fica, né, com essa coisa meio fantasmagórica, né, da batalha espiritual, né? A gente fica achando que é um negócio meio, né, do outro mundo assim. Mas a batalha espiritual, meus irmãos, acontece o tempo todo aqui. O tempo todo você vai ter que decidir, né? Se você vai substituir uma coisa ruim por uma coisa boa. Deixar de fazer algo para fazer outra, né? E veja, né? O que Paulo vai mostrar aqui é que essa é a vida do crente. Abandonar algo, substituir. Escolher viver de acordo com essa nova condição. Porque o contrário, meus irmãos, o texto de Paulo diz que é entristecer o espírito que habita no crente. Isso é muito sério, como nós já vimos, né? Domingo passado. Paulo vai dizer ainda na continuidade desse texto, Efésios capítulo 5, verso 1 e 2, ele diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. É o próprio Cristo, meus irmãos, quem nos encoraja a essa mudança. Lembra lá da música, né? O passado, como é que é? Já não pode, ou já não tem mais poder, pois novo sou, não é? Nele eu vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar.
Meus irmãos, essa é a verdade da mensagem do Evangelho. Deus, meus irmãos, Ele deixou essas coisas aqui registradas, essa história, né, que parece tão longe de nós, né, 520 a.C., né, para mostrar que naqueles dias, aquele povo passaria por situações que nós passamos pelas mesmas situações hoje. E da mesma forma que Ele encorajou esse povo lá atrás, Ele encoraja eu e você hoje aqui a mudar de vida. Nós somos encorajados, meus irmãos, a viver de acordo com a mensagem do Evangelho. Terceiro ponto, meus irmãos, é que nós somos lembrados das bênçãos do Senhor. Só que tem uma vírgula aí, né? Se nós obedecermos, né? Então, nós somos lembrados das bênçãos do Senhor se obedecermos. A única saída para o povo, uma vez que Ageu diz, né, que toda a obra das suas mãos e tudo que eles oferecem é impuro, é colocar a sua esperança na graça de Deus. Quando eles dão atenção, meus irmãos, à repreensão do profeta, e eles então decidem agir, existe uma promessa aí de que eles experimentariam da graça. Versículo 19, né? Desde este dia vos abençoarei. Essa é uma promessa que Deus deixa para esse povo, para eles entenderem, meus irmãos, que houve uma mudança. A partir daquele momento, do momento em que eles decidiram ouvir a palavra do seu Deus, se empenharam na obra de reconstrução e começaram a erguer, né, as pedras ali do templo, agora eu vos abençoarei. Aí você se pergunta, né, mas e agora? Né, o que Deus quer de mim? Como é que eu sei se eu estou obedecendo? Nós tivemos uma vez uma aula aqui na EBD sobre as vontades de Deus, né? Vontade decretiva, preceptiva, revelada, né? Eu não vou voltar a essa aula aqui, não. Mas lembra que a vontade revelada de Deus, meus irmãos, ela está na Escritura. Efésios capítulo 5, versículo 15 a 17. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Aí ele diz, verso 17, portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. Veja que ele não diz para você descobrir a vontade de Deus, né? Mas para você entender. Nós não descobrimos a vontade de Deus, ela já foi dada, ela já foi revelada. O que nós devemos fazer é nos empenhar em entendê-la. Daquilo que já foi exposto nas Escrituras, nós devemos explorar, entender, compreender. Existe uma história que eu acho que eu já contei aqui algumas vezes, né? Mas que certa vez, lá na Inglaterra, um dos alunos do Stott passou de madrugada por frente da casa onde ele morava e a luz do quarto estava acesa. Já era de madrugada, né? 2, 3 horas da manhã. Aí ele falou, ai meu Deus, o velho morreu, né? Vou lá. Aí ele foi e achou o Stott de joelho, orando, né? Com a palavra de Deus do lado e orando. Aí ele falou, professor, tudo bem? O senhor está bem? O senhor está bem, né? Já era velhinho. Aí ele falou, não, tudo bem. Ele falou, o que o senhor está fazendo? Aí ele falou, estou procurando mandamentos para obedecer. Meus irmãos, não existe nada aqui que é misterioso. É claro que vai existir coisas que a gente não vai entender, porque elas são reservadas muitas vezes para o futuro, e Deus deixa isso muito claro, que é para você entender, está revelado, né? Deuteronômio 29, 29. Mas, se nós não dedicarmos tempo diante desta palavra, e de novo, né, disco furado aqui, coisa que eu e Jean temos repetido aqui inúmeras vezes, né? Se você não se dedicar na leitura da palavra de Deus em oração, dificilmente, meus irmãos, sua vida vai mudar. Sendo muito sincero com você. Muito sincero com você. Meus irmãos, não existe lógica em continuar vivendo do mesmo jeito, esperando resultados diferentes. Isso é uma máxima aí da ciência, né? Mas é uma máxima da vida. Se você quer mudar a sua vida, você precisa passar a ouvir o que Deus tem para falar com você. E Ele tem muita coisa para falar para você nesse livro aí, que é a sua palavra. Nada para você descobrir, só para você entender. Ah, mas eu queria que Deus falasse claramente para mim qual que é a vontade dele, né?
Tudo bem, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados e abstenham-se da imoralidade sexual. Esse negócio não tem nada a ver, né? Mas Paulo está dizendo, meus irmãos, para os irmãos lá em Tessalônica, que existe uma vontade bastante clara de Deus para todos nós, e ela é santidade. Estranho, né? A mesma coisa que a Jo fala aqui para esse povo, né? Que existe uma necessidade de nós buscarmos uma vida de santidade. Isso, meus irmãos, é muito sério, porque existe um monte de coisa, né, que nos desvia desse foco, da santidade. Hoje, o que nós temos de distração na nossa vida não está escrito. Tanto para nós não entendermos, compreendermos a palavra de Deus, como Paulo diz lá em Efésios, como para não levar ou não ter uma vida de santidade. Porque é muito fácil. Basta você, um momento sozinho e um celular com internet, né? Só isso. Para acabar a sua vida de santidade. Se alguém perguntar para você qual é a vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida, você vai falar agora, eu sei. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. A vontade de Deus explícita para cada um de nós não tem a ver com escolher o emprego A ou B, com escolher a profissão A ou B, em comprar a casa X ou Y, ou qualquer coisa assim. Mas tem a ver com a santificação. Ele quer, meus irmãos, que eu e você busquemos isto. E ele nos deixa bastante claro na sua palavra, este mandamento, né? Esta vontade de Deus para mim e para você. Então, toda vez, né, que alguém vier para você, né, com alguma coisa meio sobrenatural, né, sobre descobrir a vontade de Deus para você, fala, ó, meu irmão, eu já sei. Obrigado, mas eu já sei. E é difícil. Tanto que é difícil para mim, como é difícil para você. É ter uma vida de santidade. Qual que é, então, a vontade de Deus, ou a vontade que Deus quer que eu saiba? É a sua vontade revelada. E essa ele nos deu claramente para que nós conhecêssemos com propriedade. Não existe, meus irmãos, uma vontade secreta, tá bom? Nisto, né, em reconhecer e buscar diligentemente cumprir a sua vontade, é que o texto de Ageu vai dizer aqui que esse povo foi abençoado. Então, se você quer ter uma vida abençoada, não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com sucesso, né, de acordo com este mundo, mas tem a ver com viver a vida de acordo com a vontade de Deus. Aí sim você vai ter uma vida abençoada. Não se permita, tá bom? Ser conformado à imagem deste mundo. Não se permita, meu irmão, relativizar o pecado e a consequência desastrosa que o pecado tem na sua vida. O pecado, meus irmãos, ele foi capaz de corromper toda a criação. O pleroma, né, da criação, tudo. Vontade, desejo, pensamento, ação, ao ponto de Deus dizer, né, que o que o ímpio faz, aquele que não conhece a palavra de Deus, mesmo sendo bom, não se aproveita para nada. Então veja o poder que o pecado teve na criação. Agora olhe, meus irmãos, para a cruz, né, que não está dando para ver aqui atrás, né? Mas olhe para a cruz. A cruz, meus irmãos, faz com que esse poder do pecado seja apagado, extinto da nossa vida pelo sangue de Cristo Jesus. Para isso, nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos orar, precisamos trazer à memória aquilo que tem sido na nossa vida este motivo que fez esse povo, durante 16 anos, experimentar, meus irmãos, do castigo de Deus. E se há algo assim, meus irmãos, na nossa vida, peça perdão, né? Ore e lembre-se dessas lições aqui, porque essas lições, elas não são lições só para ficar na nossa mente, mas para serem motivos de luta na nossa vida. Lembrar da gravidade do nosso pecado, lembrar que Deus, o próprio Deus, nos encoraja, e lembrar, meus irmãos, que existe uma bênção de Deus para aqueles que obedecem a sua palavra. Eu gostaria de orar,
nesse momento, para que Deus toque o seu coração, a sua mente, para que Ele traga à lembrança aquilo pelo que você precisa pedir perdão a Ele. Lembra, né, do exemplo lá de José no Egito com seus irmãos, né? Gênesis capítulo 50. Seus irmãos o venderam, né, fizeram tudo aquilo, foram recebidos no Egito. E aí eles pedem perdão a José, né, por tudo que eles fizeram. E José fala, olha só, isso aí não é comigo, não. Isso aí é rebelião, isso aí é com Deus. Quem sou eu, ele diz, né, para perdoar o pecado de vocês? Vocês têm que pedir perdão para Deus, né? Então, que nós possamos pedir perdão para Deus e possamos pedir para que Ele incomode o nosso coração. Toda vez que nós tivermos essa vontade, essa luta, né, aqui na nossa mente, para fazer o que é errado, que Ele nos dê força para resistir e fazer o que é certo. E que Ele fortaleça a nossa vida através da sua palavra. Deus, esta é a tua palavra. Como nós oramos no começo, nós cremos que ela é viva e eficaz. Nós cremos, Senhor, que ela foi dada nesse tempo para que, registrada, servisse também para nós hoje. O Senhor conhece, Deus, o nosso coração, o Senhor sonda cada um de nós aqui nessa noite. É o Senhor quem nos conhece por detrás e por diante. O Senhor sabe o que se passa na nossa mente, no nosso coração. O Senhor sabe dos desejos ocultos, Deus, que cada um de nós temos. O Senhor sabe da luta que cada um tem aqui, seja com qualquer coisa que for, com qualquer tipo de pecado. Às vezes, pecados que nós já tornamos pecados de estimação, porque fazem parte da nossa personalidade, da nossa dita personalidade. Senhor, tira isso de nós. Faz, Senhor, com que nós nos arrependamos diante do Senhor. Perdoa, Pai, o nosso coração. Perdoa, Senhor, aquilo que nós temos feito que é pecado contra o Senhor. Não deixa, Senhor, com que o nosso coração seja rebelde. Pelo contrário, Senhor, traz paz ao nosso coração, nos santificando, Pai, pelo sangue do Teu Filho amado. Nos ajuda, Deus, a nos empenharmos, Pai, em lutar contra aquilo que domina, Senhor, a nossa mente muitas vezes. Não deixa, Pai, com que nós sejamos levados pela falsa sensação de que nós estamos aqui ocultando do Senhor alguma coisa. Nos ajuda, Deus, a termos sinceridade de coração, a falarmos com o Senhor sobre aquilo, Deus, que é difícil para nós. Mas, principalmente, que nós, diante dos Teus pés, possamos pedir perdão. Nos ajuda, Deus, na nossa luta que é diária, contra pensamentos, contra ações, contra tudo, Senhor, de mal, que ataca o coração do Seu povo. Que a Tua palavra, Senhor, possa ser a nossa rocha, que o Senhor nos fortaleça através dela, que nós busquemos ao Senhor em oração diante da Tua palavra, e que o Senhor Deus abra o nosso entendimento diante dela, que ela fortaleça a nossa mente e o nosso coração, que ela seja, Senhor, munição para que nós lutemos esta guerra, Senhor, revestidos pela Tua palavra. Não deixa, Pai, com que a nossa mente se perca, não deixa com que nós fiquemos ansiosos, não deixa, Senhor, com que o nosso coração seja tomado por qualquer tipo de angústia quanto ao que haverá de ser. Pelo contrário, Senhor, nos dá paz. Nos dá paz, Deus, em confiar que a Tua palavra é suficiente para a nossa vida. Que o Senhor ouça, Deus, nessa noite, a oração de cada um de nós aqui. O Senhor que sabe e conhece, Deus, o pedido de cada um dos meus irmãos aqui. E que o Senhor nos ajude, Deus, a lutar e a vencer essa batalha, purificados e santificados pelo sangue do Teu Filho amado. Aquele Deus que nos trouxe a redenção. Aquele Deus que nos tirou de um tremedal de lama e que nos chamou para sermos santificados, Pai. Que o Senhor nos dê as armas necessárias, a mente voltada para o Senhor. E principalmente, Pai, que o Senhor nos mude a vontade, para que nós estejamos diante do Senhor e da Tua palavra nesses dias, em que o Senhor Deus nos dê vitória e bênção, Pai, como a Tua palavra nos promete. No nome de Jesus. Amém.